A partir dos anos de 1820, foi iniciado o cultivo do café em Pindamonhangaba, o que levou a até então Vila Real de Nossa Senhora do Bom Sucesso de Pindamonhangaba a seu período de maior destaque no cenário nacional, tornando-se um grande centro cafeeiro 2 décadas depois, tendo como pilares suas terras férteis e mão de obra escrava. A conhecida Princesa do Norte, carinhosamente apelidada pelo poeta Emílio Zaluar, foi elevada à cidade em 3 de abril de 1849. O ciclo do café foi extinto no final da década de 1920, com a exaustão da terra e a libertação dos escravos. E é neste cenário que inicia-se uma história de amor. Essa igreja matriz de Nossa Senhora do Bom Sucesso hoje é chamada Santuário Mariano. Essa igreja é tradicionalíssima, tem 300 anos e ela conviveu com tudo que a gente tem de história de Pindamonhangaba nesses 300 anos. Essa igreja matriz viu. Ela viu nascer grandes relacionamentos, ela viu nascer grandes personalidades, grandes políticos passaram por ela, rezaram, fizeram seus pedidos. Grandes cidadãos, filhos nobres dessa cidade, passaram pela igreja matriz. E essa igreja matriz testemunhou uma história lindíssima de amor. Nós temos em Pindamonhangaba uma história verdadeira, documentada nos arquivos municipais, que acabou tornando-se matéria de jornal, causo contado de pais para filho, virou uma tradição. Hoje temos a tradição, a lenda dos namorados do bosque. Na igreja matriz, de um lado ficavam os descendentes do baronato do café. Do outro lado ficavam as pessoas mais simples, as pessoas que não tinham o sobrenome da nobreza, né? E um casal, um jovem casal, dois jovens se conheceram na Praça Monsenhor Marcondes, foram apresentados por amigos e de imediato houve a atração entre eles. Só que as famílias, a família da moça não aceitava o relacionamento, quando soube que ela estava envolvida com um jovem que não tinha o sobrenome da estirpe, né? A igreja matriz conheceu muitos sarais. Os casarões do café tinham muitos eventos, muitos sarais, muita contação de histórias, poetas falando da vinda de Dom Pedro I, pernoitou na cidade, da forma que Dom Pedro I arregimentou a sua guarda de honra, com 14 filhos de Pindamonhangaba para compor a sua guarda, a sua proteção pessoal, para que depois, saindo de Pindamonhangaba, passando por todo o Vale do Paraíba, chegasse até São Paulo e desse o grito de Ipiranga. Então, a história da independência do Brasil está ligadíssima com a história de Pindamonhangaba, principalmente com esse meados do século XIX para cá. Esse casal, então, ele representa ela, os nobres, e ele, a classe menos favorecida. Mas não era um jovem qualquer, era um jovem que tinha suas metas, seu projeto. Estava no 2º ano de medicina no Rio de Janeiro e quando vinha para Pindamonhangaba, os dois se encontravam. O desenrolar da história do casal do bosque se assemelha a um enredo já muito conhecido entre todos nós, Romeu e Julieta, publicado por William Shakespeare em 1597. Dois jovens completamente apaixonados e impedidos de se entregar a esse amor. Originalmente, antes de ser Bosque da Princesa, o local era um porto fluvial, localizado à beira do Rio Paraíba do Sul, um importante ponto de escoamento de alimentos e produtos da cidade e também da vizinhança que chegavam pelos trilhos da estação de ferro Dom Pedro II e Central do Brasil. Os barcos chegavam e saíam de Cachoeira Paulista descendo o rio para novamente serem embarcados na malha ferroviária em direção ao Rio de Janeiro e vice-versa.
O porto também atendia o transporte de passageiros. Por volta da década de 1860, o Barão da Palmeira, que residia no palacete onde hoje se encontra o Museu Histórico e Pedagógico de Pindamonhangaba, tinha uma visão privilegiada do porto onde os produtos provenientes de suas fazendas também eram escoados. Por ocasião da visita da princesa Isabel na cidade, recém-casada com o conde Deu, o barão solicitou a um botânico para remodelar o porto para presentear o casal. Foram trazidas espécies da Europa, como as palmeiras imperiais, que era o símbolo da realeza, assim como se manteve as espécies nativas, muitas delas ainda conservadas até os dias atuais. Atualmente, o Bosque da Princesa tem um importante papel cultural, social, pedagógico e turístico, aquecendo inclusive as economias criativas. Apresentações artísticas e atividades ao ar livre que proporcionam o bem-estar são, junto com a história do local, os principais atrativos deste espaço. Neste bosque podem ser encontrados diversos exemplares de espécies vegetais de mata nativa, bem como de espécies exóticas, sendo algumas delas espécies trazidas do Jardim Botânico pelo imperador Dom Pedro II. Entre as várias espécies de mata, temos o pau-brasil, jambolão ou jamelão, tamarindo, palmeiras imperiais, cajá-manga, araçá e outras mais, além de uma mina d'água natural que brota do terreno acima, onde está localizado o Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina. Mina esta que forma 3 lagos, repletos de belas tilápias. Em 2007, o bosque passou por um programa de revitalização, contando com um trabalho de mapeamento das árvores existentes no local. Ao todo, o bosque conta com 669 árvores e 53 espécies mapeadas. Recebeu também uma nova iluminação e melhoria de toda a sua infraestrutura. As pressões foram muito grandes. Ele só tinha sossego quando ele saía do Rio de Janeiro, quando ele saía de Pindamonhangaba para ir para o Rio de Janeiro e ficava estudando. Quando ele vinha para cá, começavam as ameaças. Primeiro na família dela, que não queria o relacionamento. Depois a família dele já passou a querer que ele evitasse os encontros, porque ele corria risco de morte. Eram, como eu falei, muitas ameaças, muita tentativa de agressão. E as amigas dela que protegiam o casal para que os dois se encontrassem. Geralmente eles se encontravam aqui no Bosque da Princesa. E os encontros foram ficando cada vez mais constantes, o amor crescendo cada vez mais e o desespero também, o medo também. Um temia pelo outro, isso é o amor verdadeiro. Ele temia por ela e ela por ele. Numa certa noite, os dois combinaram. Ele desceu com um frasco de veneno. Ela veio junto, os dois vieram para o Bosque da Princesa. Sob uma testemunha toda florida em amarelo, um ipê amarelo, os dois jovens se amaram. Foi a única noite de amor que tiveram. No outro dia, pescadores passando pela margem do rio Paraíba perceberam um volume coberto por flores amarelas. Se aproximando, perceberam que eram 2 jovens, a moça e o rapaz, os 2 mortos. Como em Romeu e Julieta, a lenda do casal do bosque teve um fim trágico e inesperado. Todas as classes da cidade se comoveram com a escolha que os jovens fizeram pelo amor. É um suicídio que abalou toda a sociedade, abalou toda a comunidade de Pindamonhangaba, e a comoção foi tão grande que acabou virando essa história que estamos contando hoje, que acabou se tornando uma lenda contada não só em Pindamonhangaba, mas em todo o Vale do Paraíba. A lenda dos namorados do bosque. Até hoje é costume na cidade jovens casais se encontrarem no bosque e deixar marcados seus nomes em árvores para simbolizar seu amor. Há quem diga que o casal que teve seus nomes eternizados em uma das árvores terá seu amor vigiado e abençoado pelo casal do bosque. Eles preferiram sacramentar esse amor com o suicídio, mas não se intimidaram
e não se entregaram ao que eles queriam, que era acabar juntos, né? Ficaram juntos, vamos dizer assim, ficaram juntos.